Conselho Consultivo, bom dia. Depois da pressão de Merkel e Sarkozy, Atenas começou a aceitar algumas das medidas de austeridade impostas pela Troika para que possa ter um segundo resgate. As negociações continuam esta tarde em Atenas e espera que haja um acordo que permita evitar o incumprimento. Este é um dos temas em análise aqui no Conselho Consultivo de hoje. Contamos com a presença habitual de Jorge Neto, Pedro Marques, Joaquim Biacar da Cruz e António Gaspar. Muito obrigada pela presença a todos aqui no Conselho Consultivo. A Grécia, mais uma vez, é o tema de conversa aqui no nosso Conselho Consultivo. Angela Merkel ontem disse que sem acordo sobre a dívida externa grega não há mais ajuda. Nicolas Sarkozy depois acabou também por vir dizer, fazer mais pressão, e os gregos começaram a aceitar algumas das medidas de austeridade. É um bom sinal, Pedro? Bom, depende do que se considera um bom resultado desta negociação. É evidente que é preciso um acordo, é preciso dar confiança e credibilidade ao programa de ajustamento grego, e para isso aqueles que emprestam dinheiro têm que acreditar no programa de ajustamento. Mas este programa também tem que ser realizável e tem que estar dentro dos limites daquilo que pode ser imposto a um povo. Eu tenho as maiores dúvidas. Claro que não conhecemos os detalhes todos da negociação e as notícias que vamos ouvindo, elas divergem aqui e acolá sobre a negociação, mas parece-me bastante sintomático que ainda ontem um comissário europeu, neste caso o comissário dos Assuntos Sociais, certamente preocupado com as consequências sociais deste tipo de ajustamentos que estão agora a ser propostos, veio dizer precisamente que há limites para os sacrifícios, provavelmente, que se podem impor a um povo, o comissário Laszlo Andor. Eu quero recordar apenas que está em cima da mesa, aparentemente, de acordo com aquilo que se conhece, uma redução do salário mínimo em 20% e, ao mesmo tempo, uma redução, portanto, uma eliminação do 13º e o 14º mês de pagamento de salários no setor privado. Se isto for verdade, e se combinar estas medidas, é preciso ter agora a configuração final do programa, estamos a falar de um corte de 35% dos salários dos trabalhadores mais pobres na Grécia. Eu tenho as maiores dúvidas que isto seja possível acontecer, porventura em qualquer sociedade, mas em particular numa sociedade já tão castigada e tão até cansada de algum modo desta carga de austeridade que só tem aprofundado a recessão no país. Vamos ver, há medidas que também do ponto de vista simbólico não tenho a certeza que tenham que ser tomadas desta forma. Há uma perspectiva de redução significativa, cerca de 20% dos funcionários públicos na Grécia, 15 mil funcionários públicos, mas com 15 mil no imediato através de despedimento. Ora, se é possível, e vamos acreditar que seja possível, uma redução de 20% até 2015, e admito que seja mais por uma lógica de não substituição dos funcionários que se aposentam, para que é preciso ir para uma lógica de despedimento sumário de funcionários no imediato? Quer dizer, é evidente que é preciso um ajustamento muito significativo na Grécia, ninguém o põe em causa. Agora, é preciso que o ajustamento seja execuível, é preciso que o ajustamento seja suportável. E, em particular, como digo, os trabalhadores pobres. É que já não é só o exército de desempregados, milhões de desempregados que estão em causa, ou centenas de milhares de desempregados. Agora são os milhões de trabalhadores pobres ou em risco de pobreza a quem se pretende, aparentemente, cortar 30% ou 35% do rendimento de uma vez só. Eu não acredito que as pessoas depois consigam ter os rendimentos suficientes para dar de comer aos seus filhos, para dar a expressão mais habitual, e aí é quando uma sociedade provavelmente é testada nos seus limites. Portanto, para além da quebra brutal de procura interna que isto induz imediatamente, porque são trabalhadores com menos taxa de poupança, como é evidente, e portanto o consumo interno vai cair ainda muito mais. Como digo, é preciso ajustar? Sim, é preciso ajustar. Provocar uma ruptura social como aquela que aparentemente se anuncia, se combinar estas medidas, eu tenho as maiores dúvidas que seja execuível. Portanto, vamos acompanhar os próximos dias com alguma preocupação. Jorge Neto, como é que vê? Partilha da opinião do Pedro? A tensão social deve também crescer na Grécia e o fenómeno do desemprego e do empobrecimento da população vai ser gritante? Sim, eu estou de acordo com o que o Pedro acabou de dizer. Eu acho que a Grécia, de facto, está no fio da navalha, como, aliás, uma expressão feliz utilizada pelo Ministro das Finanças grego há dias. É uma situação extremamente crítica, está, de facto, enfim, à beira de um incumprimento que pode ser fatal para o país. Mas este fio da navalha não é só da Grécia, é também da própria Europa, desde logo, porque, efetivamente, o colapso da Grécia pode significar também a fragmentação da Europa.
e o fim da Europa, tal qual, enfim, a concebemos e tal qual foi a ideia dos seus fundadores. E pode, obviamente, também ter um efeito colateral de arrastamento de todos os países no imediato e, desde logo, Portugal. De facto, nós temos uma situação diferente da Grécia, sabemos disso. A nossa dívida é 110% do PIB, da Grécia é superior a 150% neste momento. Seguramente que estamos a cumprir, enfim, as metas da Troika, temos sido bom aluno nessa matéria, temos feito um grande esforço para a concessão orçamental, mas é óbvio que a nossa situação está muito dependente daquilo que se vai passar na Grécia, porventura muito mais do que aquilo que se passa no interior. Há pouco aqui o Joaquim referia um artigo do Economist que eu também tive a oportunidade de ler e que diz exatamente isso, quer dizer, o país que se segue, enfim, o título é mais ou menos esse, e aponta sobretudo para as obrigações de tesouro a 2 anos, cuja taxa de juro é superior a 20% na Grécia. Portugal também era 20%, na sexta-feira baixou para 15%, mas agora voltou outra vez a subir ontem. E, portanto, mas que é uma indicação dos mercados, sobretudo no curto prazo, daquilo que tem em termos de expectativa da evolução do país, o que é muito negativo para nós. Eu recordo que a Irlanda, que há um ano atrás, 8 meses atrás, em junho do ano passado, tinha uma taxa de juros das obrigações a 2 anos idêntica à nossa, neste momento está a 5%. Portanto, é 1/3 de Portugal. Ou seja, a Irlanda manifestamente descolou desse efeito de arrastamento. Nós, infelizmente, estamos muito colados à Grécia. E, portanto, isto também é extremamente preocupante para nós portugueses. Eu espero, obviamente, que o bom senso prevaleça. Penso que este anúncio da redução de 15 mil funcionários públicos já é uma aproximação, enfim, do governo grego e dos partidos políticos gregos, enfim, um consenso com a União Europeia. Fala-se também na redução do salário mínimo, de 20% do salário mínimo. Enfim, parece que já há alguns sinais de cumprimento, enfim, das medidas, enfim, impostas pela Troika, e isso é positivo no imediato porque permite estancar uma hemorragia de efeitos absolutamente imprevisíveis. Agora, eu temo também pelo futuro. É evidente que são medidas extremamente duras. O povo grego está, de facto, impolvoroso. Eu estive lá o ano passado e verifiquei uma tensão enorme na sociedade grega. O que se vê agora nas manifestações, essa tensão está a aumentar de uma forma exponencial e, efetivamente, a dureza destas medidas pode ter repercussões muito negativas do ponto de vista económico, do ponto de vista social. Também é sabido, enfim, dizem os economistas, diz Paul Krugman, enfim, a austeridade em cima, enfim, num país por si só não resolve o problema, apenas vai agravar a recessão. E esse, de facto, é o problema também que se coloca na Grécia. Admito, este é o meu wishful thinking e espero que se concretize, que cumprindo a Grécia, como acho que tem que cumprir neste momento, enfim, acho que é uma inevitabilidade, vai ter mesmo de cumprir, enfim, aquilo que a Troika determinar. Admito a prazo que haja, digamos, alguma revisão e uma reponderação da dureza destas medidas por parte, designadamente, da Troika e por parte das instâncias europeias, porque, infelizmente, pode ser absolutamente impraticável a sua execução, enfim, nos próximos tempos. E, portanto, acho que neste momento é preciso dar um sinal, e a Grécia está a dá-lo, mas no futuro acho que isto pode ser necessário reponderar e reequilibrar esta situação e esta dureza draconiana que está a ser imposta à Grécia. Joaquim, a Grécia, se conseguir evitar agora, em março, entrar em cumprimento com estas medidas de austeridade, o que é que vai acontecer no futuro? Estamos só a adiar o problema para mais tarde? Não, eu acho que relativamente à Grécia, a questão da Grécia, não é... Eu já nem critico a dureza neste momento, porque esta dureza parece-nos a todos um pouco louca e desmesurada. Eu critico foi o tratamento de choque que foi dado logo no começo. E, por outro lado, também a falta de eventual supervisão relativamente às contas gregas até ao momento em que levou toda esta crise, nomeadamente da União Europeia. Já havia muitos rumores dentro da União Europeia o que é que estava a passar na Grécia. E ninguém teve a coragem, se tivesse sido há 10 anos ou há 8 anos atrás, tivessem apontado o dedo, se calhar hoje o povo grego teria sofrido muito menos, ou estaria a sofrer muito menos. É evidente que, como nós, portugueses, parece que somos a carta a seguir à Grécia, esta questão fragiliza muito a postura e a posição, tanto do governo português, como das autoridades portuguesas, como da nossa situação. Mas, por outro lado, também temos uma garantia que a União Europeia quer a todo o custo que Portugal corra bem, parece-me a mim. Mas vai ser difícil de explicar se Portugal realmente não correr bem e se nós não conseguirmos cumprir as metas, e nomeadamente no próximo ano e até nos próximos 6 meses.
Se nós não conseguimos cumprir as metas nos próximos 6 meses, será muito difícil de justificar este waiver, ou eventual waiver, a Portugal. E mais do que a Grécia e do que foi referido, que eu concordo com o que foi dito, e o flagelo social, quer dizer, parece já realmente um martírio, isto pode também se voltar para Portugal. Quer dizer, e todo o esforço que nós fizemos pode ser quase em vão se isto for em escalada e se não houver aqui um travão de toda esta situação, que parece que não há, e parece que as instâncias europeias são ineficazes, ineficientes para travar uma situação tão grave quanto esta. E são porque elas já não estão só a pensar na Grécia, elas estão a pensar em Portugal, estão a pensar na Irlanda, estão a pensar em Espanha, estão a pensar em Itália, estão a pensar eventualmente em França, e portanto parece que cada um está a ser egoísta, ou a tornar-se egoísta e fazendo as suas próprias contas, deixa-me ver quando é que isto chega a mim, não é? E, portanto, isso não pode haver no espírito da construção europeia. A solidariedade e um caminho para uma federação política e económica é inevitável. E parece-me a mim que todo o rumo que fizemos na União Europeia até agora é brilhante, é extraordinário. Mas temos que caminhar mais. E esta crise provou muitíssimo. O que é que nós temos a caminhar? Diz-me você, perdemos a soberania, é verdade. Mas alguma soberania, é verdade. Mas no enquadramento europeu, eu tenho a certeza que terá mais chance, por exemplo, de defender causas como a indústria do calçado no norte, junto de grandes players como a China ou outros tal, do que se estiver sozinho, num barco, não é? Isolado. E nesse sentido é óbvia a potenciação que a Europa pode dar à nossa economia, e nós não podemos desvitalizar aquilo que são as instâncias europeias. Eu acho que tem-se criticado muito as instâncias europeias. Eu acredito que saiam destas instâncias europeias um novo rumo, e acredito que sou positivista, e não devemos pôr em causa o projeto europeu. Não está em causa? Eu, para mim, acho que não devemos pôr em causa. Devemos construí-lo e devemos participar nele à medida das nossas instâncias e da medida das nossas possibilidades. E participar nele é fazê-lo melhor do que ele está e, nomeadamente, torná-lo imune a crises como esta na atualidade. António Gaspar, como é que vê estas medidas de austeridade? Podem resolver o problema agora, mas vão evitar que mais tarde a Grécia tenha de necessitar de uma nova intervenção? Isto é, as medidas de austeridade vão ainda castigar mais a evolução da economia grega? Olá, Catarina. Bom dia. Eu gostava de dar aqui uma nota, que é a seguinte. Há 6 meses eu estava perfeitamente convicto de que os países da União Europeia não iam deixar cair a Grécia. Hoje já não tenho essa convicção. Por uma razão. A Grécia tem-se vindo a pôr a jeito há um certo tempo. Ou seja, há pouco, quando falámos das convulsões sociais que podiam, digamos, acarretar os 20% de corte nos salários e um conjunto de medidas que estão agora a ser impostas para que, de facto, a Grécia venha renegociar o novo pacote, digamos, de ajuda, nós temos que relativizar essas situações. Porque, repare, enquanto o salário mínimo em Portugal são 480 ou 485 euros, na Grécia são 751 euros. Uma senhora que tivesse um filho aos 50 anos na Grécia podia-se reformar com a reforma por inteiro. Tinha um 15º e 16º mês. Ou seja, a Grécia há muito tempo que se tem vindo a pôr a jeito de um conjunto de situações que dificilmente escapará. Mais, um dado muito concreto. Nós, em 5 meses, privatizámos a parte, ou grande parte, quase toda a parte, que o Estado tinha na EDP. Há 2 anos que a Grécia anda a tentar medidas de privatização de empresas que estão nacionalizadas e que não se tem entendido. Veja bem, os partidos da coligação, neste momento, hoje mesmo, ontem mesmo, não se entendiam relativamente àquilo ao esforço que deve ser feito. Ou seja, a Grécia tem ela própria cavado a própria sepultura. Independentemente em termos europeus, e sobretudo do Eurostat, em termos das estatísticas europeias, sabia-se há muito tempo, antes da construção do euro, quando foram, digamos, construídos os critérios de convergência nominal para os países poderem cumprir para entrar no euro, que a Grécia, relativamente a certas determinadas matérias, vinha, não gosto da palavra, mas é esta mesmo, vinha enganando o Eurostat. Ou seja, havia um conjunto de informação que era transmitida em termos da sua situação macroeconómica, dos seus principais agregados, que não coincidiam com a realidade. Portanto,
isto tem sido um avolumar, de facto. E depois há outra situação, quer dizer, os gregos, eles próprios, têm, digamos, têm um conjunto como é que é dizer, um conjunto de pensamentos distintos que não os conseguem guindar para o mesmo caminho. Repare, por exemplo, em termos de fugas de capitais, estima-se que para a Suíça, na Grécia, aqui também há fugas de capitais, e Portugal naturalmente, mas uma coisa muito menor, 200 mil milhões de euros tenham fugido, portanto, que não são taxados na Grécia. Portanto, há um conjunto de problemas gravíssimos na Grécia que os gregos estão-se a revelar dia após dia com incapacidade latente e efetiva para resolver essas questões. Ora bem, andam a negociar, e a União Europeia já o deu 2 ou 3 deadlines para que essa negociação seja, de facto, terminada. E eu penso que hoje, que é o dia, mais um dia D, já houve não sei quantos dias D, eu penso que hoje, se calhar, muito dificilmente, os partidos que fazem, digamos, o governo, a coligação governamental na Grécia, se irão entender relativamente a essas matérias. Porque são matérias, de facto, que agora são matérias que vão custar aos gregos, naturalmente, são medidas restritivas que vão custar aos gregos, e que qualquer pessoa, não é preciso ser grego, enfim, qualquer pessoa que tenha um direito que para ele é adquirido, não quer perder, quer dizer, portanto, e vai-lhe custar muito. Agora, a noção fundamental que eu gostava de sublinhar, e um sublinhado muito grande, é que a Grécia tem uma desorganização interna brutal, tem um conjunto, digamos, de procedimentos que nenhum país da União Europeia tinha. Eu não conheço nenhum país que tivesse o 15º e o 13º mês, pode ser que haja, eu não conhecia de facto. Tinha um conjunto em termos sociais que era proporcionado aos seus cidadãos, que não era comum ver nos países da União Europeia, quanto muito nos países do Norte, nos países ricos do Norte, até se aceitava se calhar. Agora, nos países como a Grécia, que é um país que vive da indústria, enfim, não sei quantos por cento, mas maioritariamente da indústria do turismo, não tem, digamos, indústrias de bens transacionáveis que sejam pelo menos relevantes, ou que se vejam cá do lado de fora que sejam relevantes, que possam catapultar através das exportações o desenvolvimento e possam catapultar para o desenvolvimento a própria Grécia. Portanto, a Grécia tem-se vindo a pôr a jeito, não tem capacidade organizativa, não se entendem, e eu gostava de deixar aqui uma nota clara. Essas medidas vão fazer com que essa capacidade organizativa seja maior? Eu creio que não, porque o problema está, digamos, é genético, quer dizer, portanto, e quando é genético, repare, nós temos aqui 3 países, de facto. Temos a Irlanda, que tem um track record de já de um ano e tal, e que é visto pela União Europeia como muito bom, um comportamento muito bom. Estamos nós, que não temos o mesmo track record que tem a Irlanda, temos 6 meses e picos, mas que, sobretudo, a Alemanha, nós não podemos esquecer que a Alemanha é um contribuinte líquido com 1/4 do orçamento europeu, os outros 3/4 são para os outros países da União, para os outros 26. Portanto, a Alemanha, que é o principal contribuinte líquido para a União Europeia, tem Portugal aos braços e não deixará cair Portugal, porque está muito contente com o que está a acontecer em Portugal. Naturalmente que eu tenho alguma dificuldade hoje em perceber que em 2012 Portugal pode ir aos mercados. Tenho muita dificuldade em perceber que isso vai acontecer. Em 2013, sim, perdão. Em 2013 posso ir aos mercados. No entanto, este tempo, sobretudo estes meses próximos, que nos vão aproximar do mesmo track record que tem neste momento a Irlanda, do ano, eu penso que serão definitivos para Portugal e, aliás, já perceberam hoje que há 3 condições distintas. Portugal, a Irlanda e a Grécia. E aquela dúvida que eu tenho hoje, que disse inicialmente que não tinha, de que a União Europeia não iria deixar cair a Grécia quando deixar cair a Grécia, estou a referir-me, obviamente, ao euro, não é? Portanto, à associação do euro. Hoje já tenho muitas dúvidas, porque já todos perceberam, na União Europeia, e os analistas internacionais que estão fora da União Europeia, que a Grécia é um caso completamente distinto de todos os casos, neste caso Portugal, também da Itália e também da Espanha e da Irlanda, é um caso completamente diferente e de muito difícil solução. Pedro, concorda? A Grécia, se não cumprir a União Europeia, pode deixá-la cair do euro? Eu respeito muito, naturalmente, as posições do António Gaspar e gerámos aqui uma forte simpatia ao longo destas semanas e meses de trabalho conjunto, mas tenho que lhe dizer que não concordo hoje com as opiniões que expendeu. Não, obviamente, sobre as características e as idiosincrasias da Grécia. É evidente que os gregos tiveram problemas na execução de uma parte importante do programa de ajustamento anterior. Também é preciso dizer que quase tudo o que referiu, nomeadamente as questões de idade de reforma, o tal 15º e 16º mês, tudo isso já foi, e já foi mesmo cortado no programa anterior, e aí não houve nenhum problema de cumprimento. Houve um problema severo de cumprimento do programa de privatizações, que está agora, esse já foi acordado pelos partidos, e portanto é uma das medidas que já está acordada no âmbito do novo programa de assistência.
De qualquer modo, é evidente que há um problema grego. Agora, do meu ponto de vista, o problema grego é um problema europeu. E não concordo com a ideia de que possamos pensar que a Grécia pode ser tratada de uma forma e o resto da Europa é cumpridora de outra forma. Do meu ponto de vista, estamos perante um castelo, uma construção, um castelo de cartas, digamos assim, e ele vai cair todo se a Grécia cair. Eu não acredito que a Europa... Como dizia Joaquim, a próxima carta... Parece-me absolutamente evidente, até pelas taxas de juros dos mercados secundários, a quem é que os mercados que nos emprestam, no fundo, o tal dinheiro, porque nós não estamos nos mercados, mas estamos nos mercados de curto prazo. Nós continuamos a fazer emissões de curto prazo. E elas têm o seu significado. E já se diz que nós teremos dificuldades com os 78 mil milhões para assegurar o refinanciamento suficiente de dívida. Já nem estou aqui a falar do tal financiamento de curto prazo. E, portanto, a pressão sobre Portugal aumentará brutalmente, do meu ponto de vista, se a Grécia cair. Do meu ponto de vista, e acredito e espero sobretudo, não é acredito, espero sobretudo estar enganado, espero que nada disto aconteça, mas se a Grécia cair, daqui a 5 anos teremos uma outra Europa. Já não teremos a Europa que nós conhecemos, teremos talvez um euro da França, da Alemanha e do Benelux e teremos os outros países noutra moeda qualquer ou num conjunto de moedas e já não teremos a nossa Europa, a Europa da paz e a Europa social que construímos ao longo de 50 anos. E, portanto, do meu ponto de vista, estamos a jogar nestes dias o futuro da Europa. Já andamos a dizer isto há muito tempo, isto já começou quase a ser uma daquelas verdades, um bocadinho a história do Pedro e do Lobo, que o Lobo parece que vem todos os dias. Bom, eu acho que se a Grécia cair, é mesmo o dia em que o Lobo vem, porque acho que a Europa cai a partir daí e desconstrói-se. Jorge Neto, é curioso que estejamos a falar destes temas quando hoje se celebram o aniversário do Tratado de Maastricht. E estamos aqui a falar do fim da Europa, de um possível fim da Europa. Pode isso mesmo acontecer se a Grécia cair? Eu penso assim, eu partilho da opinião do Pedro. De facto, acho que se a Grécia cair é a própria Europa que é posta em causa e obviamente vai haver um efeito de arrastamento imediato para Portugal. Eu penso que Portugal não fica, obviamente, nas boas graças da União Europeia, nem vai ter nenhum beneplácito da Alemanha. Aliás, a grande preocupação da Alemanha é relativamente a dois países. Isto no caso, obviamente, de um fracasso da Grécia, que é a Itália e a Espanha. Aliás, basta ver as análises do Financial Times ou do Herald Tribune e percebemos sempre que a preocupação é estancar duas grandes economias, a hemorragia em duas grandes economias, essas sim que de facto põem em causa tudo, que é a Itália e a Espanha. Portugal passa completamente ao lado, não é relevante e, portanto, não tenho a menor dúvida de que, de facto, se a Grécia cair, o senhor que segue, como diz o Economist, é Portugal. E acho que nós devemos estar preocupados com isso. E de facto devemos quase rezar, e eu costumo dizer isso aos meus amigos, quase que rezo todos os dias porque a situação na Grécia se resolva, porque eu tenho efetivamente o efeito por arrastamento de Portugal imediatamente a seguir. Aliás, como disse, as obrigações de tesouro há 2 anos são significativas, é a perspectiva dos mercados nos tempos mais próximos e nós estamos completamente colados à Grécia. Agora, eu, de facto, relativamente à questão de Maastricht, que Maastricht 91 é a passagem da Comunidade Económica Europeia à União Europeia, enfim, falhou aquilo que desde o início, desde 57, desde o Tratado de Roma, penso que falhou na construção europeia, que foi, de facto, a União Política. Construiu-se, enfim, a União Económica, continua a ser um tabu. Mas continua a haver alguns caveats, algumas reservas, alguns impedimentos, de facto. Vemos, por exemplo, quando no Parlamento Europeu se discutem diversas iniciativas de harmonização fiscal, as reservas que isso levanta, designadamente da Irlanda e não só. Há sempre restrições, vindo sempre a lume a questão da soberania. É difícil, de facto, era difícil, se calhar, na altura. Hoje começa a ser uma necessidade imperiosa construir, de facto, uma união política. Sem uma união política não é possível implementar de forma efetiva a união económica e monetária. E essa fragilidade, essa vulnerabilidade da construção europeia refletiu-se também em Maastricht, em que se deu, de facto, um passo gigante do ponto de vista da União Económica e Monetária, mas uma vez mais, na parte da política, não se deu qualquer contributo para a federação e para a sedimentação, enfim, de uma vontade política e europeia que pudesse pôr em prática as necessárias reformas. E hoje o que estamos a discutir também na questão da Grécia é exatamente isso. Há pouco foi aqui referido e bem, enfim, o incumprimento, a cultura de incumprimento da Grécia, que é uma realidade, mas é bom não esquecer que ela foi partilhada não só pelas instâncias europeias que fecharam os olhos a esse incumprimento, mas também por países como a Alemanha, que foram os grandes financiadores das compras de armamento da Grécia. Boa parte do investimento da Grécia é derivado de compras absolutamente desajustadas
de equipamento naval, aéreo, todo ele financiado e todo ele, enfim, tendo por trás bancos alemães, e obviamente que houve aqui, digamos, a fome casou-se com a vontade de comer, quer dizer, as coisas aconteceram, não foi por acaso, enfim, havia instrumentos para fiscalizar a evolução da Grécia e não foi feito, convinha na altura não fazer. Também é bom reconhecer, temos que ir agora também à história, a questão da dívida soberana é uma questão recente. Antes de 2008, a dívida soberana não era problema. Eu recordo-me de ler vários artigos de opinião, até citando o exemplo dos Estados Unidos, que a dívida de um Estado, enfim, o desequilíbrio de um Estado não era relevante porque havia sempre mecanismos o próprio Vítor Constâncio referiu isso, havia mecanismos de compensação. Isso, a dívida soberana só passou a ser relevante há 2 anos esta parte e, portanto, não era coisa que tivesse grande importância em tempos idos na União Europeia. Portanto, para concluir, espero de facto que esta situação da Grécia tenha um epílogo feliz. Porque um epílogo feliz na Grécia é também um epílogo feliz para Portugal e é um epílogo feliz para a Europa. Joaquim, e os mercados podem, se houver um acordo, acalmar-se com este desfecho na Grécia, relativamente também a Portugal? Pronto, relativamente a Portugal, eu não concordo um bocadinho com o que foi dito. Eu acho que Portugal vai ter capacidade e mais ou menos a sua capacidade de financiamento está garantida pelo que ainda tem disponibilidade em termos do empréstimo da Troika em 2013. E como também há um dado relativamente ao déficit que alarmou muito os mercados, que a dívida estava a 110% do PIB, ora as empresas públicas ainda não tiveram tempo de pagar todas as suas obrigações. Portanto, há aqui, e foi o último trimestre do ano passado, e essa disponibilidade já existe. Portanto, isto é relativamente a Portugal. E também relembro como é que foi negociada todo o nosso acordo e programa da Troika. Foi negociado em timing, para mim, errado. Foi negociado com um governo que já não tinha muita legitimidade, que estava há 2 meses para eleições. Foi negociado numa altura em que as instâncias europeias não estavam muito sensíveis, nomeadamente ao caso português, e hoje estão como nunca. Eu não concordo muito bem. Eu penso que Portugal poderá estancar a Espanha e a Itália, e nomeadamente Espanha. Portugal poderá estancar diretamente Espanha. E daí que alguns líderes europeus se agarrem à questão portuguesa como aqueles deuses indianos de 7 mãos que não a vão largar. Mas claro que depende de nós, claro que nós temos a soberania e a autonomia para fazer um bom trabalho ou um mau trabalho. Joaquim, se fizermos esse bom trabalho e conclui, além disso, ainda poderá haver a possibilidade, e visto que a Alemanha nos tem visto o nosso trabalho com bons olhos, de algum bónus ou aquilo que eu chamo waiver para a situação portuguesa. Obrigada pela presença aqui no Conselho Consultivo aos 4. Nós voltamos a analisar mais temas no Conselho Consultivo amanhã aqui à mesma hora.